Vamos lá, irmãos, dando sequência aqui ao nosso terceiro dia de aula, a segunda parte, o segundo bloco. Eu quero continuar compartilhando esse material. Por que eu estou gastando esse tempo falando sobre essas ideias da sabedoria, irmãos? Porque o livro de Provérbios ele é bem objetivo. Eclesiastes vocês já devem ter lido e Cantares também. Mas a ideia por trás de tudo isso que é predominante, ou seja, levar o povo a refletir, a pensar, a ser liberto da ignorância. O povo grego, eles gostavam muito de trabalhar com mitos. Com mitos. Sócrates tem um mito muito conhecido chamado mito da caverna, que é bem parecido com o mito de Prometeu. O que seria o mito da caverna, em outras palavras? Seria... desculpa, Platão. Obrigado. Sócrates não, Platão. O que seria o mito da caverna de Platão, irmãos? É o seguinte, conta a história de pessoas que viviam dentro da caverna. Em um dado momento, descobriram o fogo. E no momento que eles acendem o fogo, eles começam a se enxergar e ver tudo que estava ao seu redor. O mito de Prometeu é um outro mito grego também que conta algo bem parecido, que os deuses viviam nos seus palácios, fazendo festa, sempre comendo comida gostosa, e uma vez por ano chamavam os habitantes da terra, que ali viviam na escuridão, e de repente, quando essas pessoas iam para os palácios dos deuses, ficavam impressionados com a comida, com a música, com a riqueza, e alguém então descobre que tudo isso era gerado por causa do fogo, tanto a luz quanto as comidas, e alguém rouba o fogo. E de repente os deuses estão lá no seu palácio de deuses e vê que os habitantes do limbo estão festejando e descobre que foi roubado o fogo. E quem foi roubado, e quem roubou o fogo foi Prometeu. Aí os deuses amaldiçoam Prometeu, tal. É uma linda história, baseada também na mesma ideia, que quando você descobre o fogo ou a luz, você não vive mais como você vivia. Ou seja, tanto no mito da caverna de Platão, quanto no mito de Prometeu, dá uma ideia de que o fogo e a luz é libertadora, remetendo que o fogo e a luz representam o quê? A verdade, o dia. E a escuridão, as trevas, remete a outra ideia, que é a ignorância, a escravidão, escuridade, a mentira, né? Então, olha só, essa ideia de luz, trevas, de fogo, de dia e de escuridão, escuridade, olha que interessante. Ela tem a ver com aquilo que Jesus disse. Pode ver, ele disse, eu sou a luz do mundo. Pode ver que Jesus também ele se identifica como a verdade que liberta. A verdade que liberta remete à ideia do que? Do conhecimento. E o conhecimento é poderoso. E o livro de Provérbios e esses livros de sabedoria, eles são poderosos nessa questão da transmissão do conhecimento. Por isso que eu estou gastando esse tempo todo aqui com vocês e agora a gente vai correr nos slides, tá bom? Vamos lá. Continuando mais um pouquinho aqui no livro ainda que a gente está meditando. Leia para nós essa frase que está em azul, Júnior. Há essencialmente dois gêneros de literatura de sabedoria no Antigo Testamento. O tipo predominante é a sabedoria didática. E aí aqui vai começar a falar sobre que o livro de Salomão, de fato, né, é uma sabedoria didática e também com base em ensinos. Leia para nós somente o que está engrifado em azul, Júnior. De certa forma, a sabedoria didática era a exposição prática e comentário ético da lei de Moisés. Então, deixa eu dar uma pausa aqui. Tá. Lembram daquele versículo, né? Ensina as crianças no caminho em que se deve andar. E quando ela crescer, não se afastará dela. Não é isso? A ideia do texto de Provérbios é ensina não simplesmente como que transmite o conhecimento, mas pegue na mão e leve o aluno ao conhecimento. No caminho, né? No caminho, exatamente.
ensine no caminho, mostrando pelo exemplo paterno ou materno como se faz. Então, os princípios de sabedoria do povo hebreu não era simplesmente transmissão de conhecimento, mas empírica, né? Era empírica, ou seja, você tem que viver, me siga. Podem ver que um falso profeta ou uma pessoa hipócrita não tinha vida nos dias bíblicos. Por quê? Porque ele não dava exemplo. E mesmo pessoas ilustres, como foi no caso Samuel, não teve problema de ser criticado pelos seus filhos. Ele continuou sendo honrado. Mas nem por isso os filhos dele receberam título de nobreza, porque eram filhos de Samuel. Por quê? Porque era notável e notório que Samuel continuava sendo exemplar, mas os filhos se corromperam. E a Bíblia vai deixar isso claro. Perceba, irmãos, hoje em dia a gente não sabe lidar com isso. Hoje em dia, por exemplo, né, quando um filho de um pastor aí das mídias está em pecado, eles escondem e mandam para o exterior. Não sei se vocês já acompanharam alguns casos. Porque eles têm dificuldade de lidar com isso. É como se a culpa do filho fosse do pai. Ou seja, mas na realidade é porque nesses pregadores neopentecostais, o status está acima da verdade. Pode ver que muitos desses pregadores neopentecostais, quando eles estão doentes, eles vão fazer tratamento nos Estados Unidos ou na Europa, mas não faz no Brasil. Por quê? Como que eu vou fazer tratamento no Brasil e minha ovelha vai ficar sabendo? Então pega o jatinho, vai para a Europa e se trata lá. Faz as cirurgias lá. E aí quando vão ver, o pastor está de férias. Ou seja, olha que hipocrisia. Porque o status está acima da verdade. E na cultura hebraica, os princípios de sabedoria, a verdade estava acima de tudo. E era prático. Podem ver que a Bíblia vai condenar os filhos de Arão e depois vai condenar tanto Eli e os filhos, mas Arão continua de pé e os outros filhos de Arão continuam de pé. Por quê? Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. É claro que o exemplo diz mais alto, mas é tratado com maturidade, é empírico, né? Então, na cultura dos princípios de sabedoria, a gente vê que há pelo menos duas formas, né, de tratar desse assunto, né? Há dois gêneros, né? E o segundo está aqui. Pode ler para nós agora, Júnior? O segundo tipo de sabedoria do Antigo Testamento se encontra em Eclesiastes ou Holest e até certo ponto em Jó. O gênero é chamado geralmente de sabedoria filosófica, especulativa ou até pessimista. Essa linha é sabedoria crítica, reflexiva e interrogativa, pois sonda as questões mais profundas e controversas da humanidade. O ceticismo característico dessa literatura especulativa e filosófica retrata vividamente a futilidade e insensatez da busca pelo conhecimento sem Deus. Joia, obrigado. Então, olha só que interessante, irmãos. Olha só que interessante, né? Esses dois tipos, percebam, esses dois gêneros, um mais direto, baseado na lei, no certo e no errado, e o outro tipo que é correlete, que seria baseado como, por exemplo, no livro de Jó. Lembra que Jó ali, ele tinha aqueles argumentos porque sofre, Eclesiastes também vai para reflexão. Então, seria dois gêneros, um mais direto e um mais reflexivo. Retórico, né? É mais retórico, exatamente, Júnior, mais retórico, que leva as pessoas a isso daqui, ó. Essa linha de sabedoria, ela tem mais uma linha, o quê? Ela tem essa linha mais interrogativa, reflexiva, porque sonda as questões mais controversas da vida humana, leva o ouvinte a refletir, tá bom? Uhum. Então, fiz questão de fazer aqui para vocês essa abordagem, porque eu achei muito, muito interessante. Tudo bem até aí, meus irmãos? Querem fazer algum comentário? Tem alguma dúvida? Muito legal isso aí. Muito bom. Muito legal esses apontamentos, né? Pragmatismo, né? Pragmatismo. De Deus é pragmático. Você vê a filosofia grega lá.
É tudo... Não é pragmática. É que, na realidade, Júnior, tinha, sim, um lado um pouco mais pragmático. Eles trabalhavam... É que, assim, você sabe que uma coisa que acontece, na minha opinião, tá, Júnior? Não sou Uhum. filósofo, então... Mas nós, ocidentais, herdamos mais esse lado retórico, que é contemplativo. A nossa sabedoria não necessariamente tem que ser praticada. É, exatamente. Porque aí não passa a ser sabedoria. Porque sabedoria, na verdade, é a experiência pelo sentido, como diz John Locke. É do sentido, é do viver, é do praticar. E aí você ter o conhecimento é a parte intelectual. E não experimenta. Mas pode ver que no Ocidente, Júnior, a sabedoria foi emancipada da prática. Eu sou inteligente, indiferente do que eu pratico. É, isso, E essa exatamente. emancipação, irmãos, para mim, na minha opinião, ela é maligna e diabólica. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos pegar de novo aqui as culturas asiáticas. Vamos pegar aqui China, Japão, Coreia, esses três países. A figura do homem e da mulher lá é bem distinto ou não? Sim, Sim, sim. sim, bem distinto. E das crianças? Também, Também. A também. sabedoria para eles está ligado também à clareza de papéis e ao pragmatismo. Está na Sim, cultura deles, o idoso lá né? é Exa- respeitado, a Exatamente, experiência do que viveu. exatamente. Não importa o que tipo de idoso ele seja, é um idoso, ele tem um Uhum, respeito dos mais novos. verdade. Na cultura ocidental, o idoso vale alguma coisa, irmãos? É Entendeu? descartado. Por causa do quê? Por causa dessa emancipação entre conhecimento e prática. Agora vem cá, irmãos, vamos ser um pouco mais pragmáticos nisso. E na vida da igreja? Isso tem a ver ou não tem? As pessoas, elas estão preocupadas com a prática ou só com o conhecimento? Eu sei que aqui é um seminário, mas hoje em dia, o obreiro lá, se ele tem uma faculdade, se ele tem um curso de teologia, ele está preocupado com a prática ou ele está preocupado com o conhecimento ou com o dom? A maioria não quer conhecer, né? Na verdade. A maioria não quer, mas aqueles que conhecem, muitas vezes, para eles, se eles não estão praticando, o pessoal faz uma correção à altura. Hoje em dia, o que eu quero dizer, deixa eu reformular minha pergunta, a igreja tem sido corretiva? Não. Pelo contrário, uma igreja corretiva é mal vista nos nossos dias. O É pastor é um verdade. tirano, É. um líder que corrige é um tirano. Esses dias eu ouvi o Augusto Nicodemos numa palestra que ele fazia sobre sobre a Igreja Universal, e aí ele falava muito sobre a questão, por exemplo, que nos neopentecostais, quando alguém é mandado embora, é uma coisa do diabo. O diabo me arrancou o emprego, né? E aí o Augusto Nicodemos, ele falou uma frase muito legal, por isso que eu gosto muito dos Fidelismo. reformados, irmãos, e me identifico muito com eles. Ele falou assim, numa igreja reformada, se o irmão foi mandado embora, a gente pergunta, irmão, você era um bom funcionário? Ou seja, uma aplicação corretiva. Você Tudo é era um o bom diabo, né? funcionário? Você faz o papel direitinho? Você era um bom trabalhador? Você era honesto? Você quebrou as suas Sim, regras, o seu papel? Você quis passar por cima de todo mundo? Lá só... Ah, meu irmão, desculpa, mas meu irmão foi demitido com razão. Ou seja, numa igreja reformada, geralmente, não estou dizendo que são todas também, viu, irmãos? Que tem igreja reformada também que não corrige, infelizmente. Mas a uhum, maioria é corretiva. Então sim. guardem isso, né? A sabedoria bíblica é uma sabedoria corretiva. O pai corrige o filho e vice-versa. Assim, o líder, a sua ovelha, e tem papéis, entendeu? Assumir responsabilidade, né? Tá bom? Então, vamos lá, continuando aqui os nossos slides, a prática da sabedoria. Pastor Johnny, lê para nós rapidinho. Eu quero correr com esses slides. Apenas as partes grifadas. Perfeito. A Bíblia só reconhece dois caminhos na vida. Ou a pessoa segue o caminho dos justos ou dos ímpios. No Novo Testamento, Jesus afirmou essa descrição básica do rumo da vida como escolha entre o caminho estreito e o caminho amplo. Joia. E Jesus também comentou sobre aquele que ouve e pratica, né? Lembra? Exato. Continua para nós aqui. O Onde está em azul? importante, perfeito. O importante aqui é o conceito de que o caminho de sabedoria não é apenas cognitivo ou intelectual, mas, acima de tudo, revelador da conduta e do caráter.
Mais que adágios incisivos e máximas perspicazes, a verdadeira sabedoria é um estilo de vida. A sabedoria bíblica é o código de ética fundamentada na tradição da lei. Pastor, tem uma tarja bem em cima aí. Tá joia. Obrigado. Da lei de Moisés. Seu propósito é treinar atitude, caráter e comportamento no temor do Senhor, para que o indivíduo siga o caminho da bondade e permaneça na vereda da justiça. Ou seja, irmãos, é bem objetivo, é bem claro, é bem sólido, tá bom? E assim, eu estou gastando... Vejam, irmãos, eu fugi nessa aula de Provérbios um pouco daquela estrutura básica, introdutória, para a gente dissecar esses princípios, porque esses princípios não estão só em Provérbios. Mas Provérbios é o carro-chave que vai permear todas as escrituras no que se diz respeito à sabedoria. A essa ideia da prática. Pode ver que quando eu fiz a minha abertura no primeiro bloco, que eu falei de Salomão, ele era sábio, mas em algum momento ele perdeu a prática. Ora, e Salomão, sendo o rei, próspero, poderoso, perdeu a prática e Deus o sentenciou, quem dera a nós. Lembram do porquê Moisés não entrou no Egito? Ou melhor, não entrou em Canaã? Lembram? Sim, lembro. O que Moisés fez? Ele e Arão, lembram que nós só... Hã? O que ele fez? Eles obedeceram, né? Sim. Arrebentou a pedra lá e não era nem para fazer Ele uma cajadada, né, na rocha. Exatamente. O texto sagrado vai falar que você não me honrou diante de Israel. Ou seja, a ordem de Deus a Moisés e a Arão foi clara. Né? E tanto Moisés quanto Arão saíram do caminho. Pensa, gente. Irmãos, se Moisés e Arão, que eram extraordinários, não pisaram na terra prometida, estão entendendo como é importante a gente ter clareza de papéis e não separar, porque os princípios de sabedoria têm a ver com a prática. Então, por isso que eu estou gastando esse tempo com vocês aqui. Pode ver que é um livro de conduta. Agora, qual é o grande cuidado que a gente tem que ter, irmãos? E aqui eu quero destacar isso para que vocês nunca se esqueçam disso. Qual que é o grande cuidado que a gente tem que ter? A gente tem que ter um cuidado também, irmãos, que é o seguinte: nós não podemos achar que a Bíblia é um código de ética e de moral. Cuidado, irmão, porque tem um monte de gente dentro da igreja que está achando que vai para o céu porque tem uma vida ética e moral elevada. Legalista. A Bíblia nos eleva a uma vida de ética e moral e prática, mas a Bíblia ela é muito mais do que isso. Ela é espiritualidade, salvação, regeneração e depois vem ética e moral. Sim. A atitude ética e moral é imprescindível, mas só a ética e moral ela não salva. Tá verdade. Bom? Então, não é legalista, guardem... né? É os fariseus e saduceus. Exato, senão a gente vira legalistas, tá bom? Só uma ressalva aí que eu falei sobre a crítica sobre os filósofos gregos, a ressalva é o seguinte, a questão do pragmatismo, porque eles lecionavam para o discípulo, mas eles viviam. Se você pegar Diógenes e muitos outros filósofos gregos, eles eram pragmáticos, eles ensinavam e viviam aquilo. Sim, sim. E, na realidade, o povo oriental, na sua maioria, eles são assim. Podem ver, irmãos, eu tenho um irmão na nossa igreja que ele fez, durante muitos anos, ele fez karatê, e ele é mestre de karatê. Só que depois que ele se converteu, ele foi parando no treino e ficou até meio gordinho, né? E até mesmo ele fala, irmãos, vocês estão vendo eu gordinho aqui, mas eu sou faixa preta, tá? Eu dou risada. Mas o que acontece? Eu gosto muito dele como pessoa, e uma das coisas que eu mais me deleito com ele é o seguinte: eu não tenho trabalho de falar com ele. Eu falo para ele, eu faço uma observação e ele me respeita como se eu fosse dar uma surra nele. Por quê? Porque na cultura dele, desde garoto, ele aprendeu que o líder, que é o sensei do dojo, ele também ensina, e ele não só ensina, mas ele luta com seus alunos. Pode ver que um velhinho sensei, ele disputa com seus alunos. E que se precisar, ele dá uma correção nos seus alunos ali no jeito, no tatame. E ele dá práticas. É claro, eles ficam em menos atividade e tal, mas o lado oriental, a prática está ligada ao ensino. Você não desassocia. Quando você desassocia, você acaba sendo hipócrita.
Se Deus me permitir, eu vou começar uma série de mensagens sobre os profetas. Agora termino, esse domingo agora eu vou terminar sobre o templo, se Deus me permitir, é o que o Espírito Santo está sinalizando comigo, pelo menos é o que eu acho. E uma das coisas mais importantes que eu vejo nos profetas, por exemplo, irmãos, quando os profetas de Deus repreendem os profetas corrompidos de Israel. É muito lindo isso, eles falam com ênfase, corrigindo, chamando a atenção, eles não têm medo. Então você vê, é corretivo, né? Tá bom, irmãos, correndo aqui, vamos correr. Alguém lê para nós agora esse parágrafo em destaque, por favor. A antítese do sábio na literatura de sabedoria é o tolo. Diversos termos são usados para caricaturar o tolo na sabedoria do Antigo Testamento, incluindo o jovem ingênuo e sem instrução. A pessoa estúpida em questões práticas e cínicas em questões religiosas. O indivíduo cuja teimosia leva à insensatez. Os rudes e os obtusos como bestas. Os brutos e ímpios, o tagarela e o zombador, e os loucos e irracionais. Todos esses insensatos são caracterizados por seu desdém à sabedoria e instrução, rejeição da disciplina e correção e ainda irreverência perante o Senhor Deus. Joia, joia. E aí, irmãos, o que vocês acharam dessas afirmações? A antítese, ou seja, o oposto do sábio na literatura é o tolo. E quero fazer uma pergunta para vocês. Me defina tolo. Tudo bem que a gente já viu aqui várias coisas, mas no nosso conceito, o que é o tolo? O que é o tolo? Quem é o tolo? Na nossa ideia, a Maísa já leu, vou até tirar aqui o compartilhamento, para vocês não ficarem pegando carona agora. Na nossa ideia, quem é o tolo? O tolo é o ignorante, né? Na nossa ideia. Né? Quem mais? Ignorante, quem mais? Pode falar. Estúpido, simplório pra caramba, às vezes ingênuo, né? Burro, por assim dizer, né? Também. Mas aí tem muito sinônimo aí para tolo, né? Pode falar, irmã Cleusa. Insensato, né? O insensato. O que nós acabamos de ler resume o que é o tolo. Mas você sabe, irmãos, eu digo isso porque eu aprendi num congresso de liderança. Depois eu vou passar para vocês o PDF, porque o vídeo eu não sei se vocês conseguirão assistir, porque me parece que esse vídeo foi retirado do ar. Mas eu aprendi com um terapeuta, um psicólogo, chamado Henry Cloud, numa palestra que, inclusive, eu prego em cima dessa palestra e desse PDF, num culto, depois eu compartilho para vocês também. Ele prega sobre os sábios, os tolos e os maus. Até eu ouvir essa palestra num curso de liderança, eu tinha essa ideia de que o tolo ele é uma pessoa truculenta, obtusa, ignorante, infantil, que é tudo isso que a gente falou e um pouco mais, mas na realidade, o tolo, ele não é desprovido de uma certa sabedoria. O tolo, ele pode ser também uma pessoa, num primeiro momento, inteligente. Só que ele manipula a circunstância ou os acontecimentos em favor dele. Por essa razão, o livro de Provérbios vai trabalhar tanto no tolo com vários adjetivos. E agora eu vou compartilhar de novo o texto. Por essa razão que aqui nós vemos isso, ó. O ingênuo e sem instrução, que é o petit no hebraico, né? Tem aquele petit gâteau, né? Aquele docinho, aqui é o petit tolo, tá? É o petit tolo, é do tolo, tá? O jovem ingênuo sem instrução, ele é sim, mas o que mais? Um estúpido também é tolo? Também ele é tolo. Uma pessoa que tem sensatez, ela é tolo, é. E um teimoso também é tolo. O obtuso, que é aquela pessoa que tem dificuldade de compreensão, mas também é rude, que insiste, é tolo, é.
O bruto é tolo? É. E um ímpio é tolo? Olha a expressão Nabal. Lembra da história de um Nabal nas Escrituras, irmãos? Uhum. Que era marido de Abigail. Abigail. O nome dele era Nabal. Mas agora eu te pergunto, o texto bíblico mostra que aquele Nabal era rico. Como pode um tolo ser rico? Aí vamos lá. Rico rasga a nota de 50. Rico pega o potinho lá de moeda de ouro e sai jogando, porque tá bravo. Faz isso? Mas como ele era rico, mas ele era tolo? Perceba, não tem nada a ver. Ele era tolo no que se diz respeito às leis de Deus e ele era tolo no que se diz aos tratos com as pessoas. Mas na capacidade, na competência de fazer fortuna, ele não era tolo. Perceba. Então, Determinado tolo... ofício, né? Hã? Para determinado ofício, né? Específico. Ele era tolo para determinado ofício ou quando era conveniente. Vocês conhecem a história de Nabal. Mas ele era muito próspero. Pode ver que ele humilha Davi e os homens de Davi. Quem é esse Davi? Muitos fogem dos seus senhores. Porque o que Nabal estava fazendo ali naquelas declarações dele? Depois leiam em Samuel. Ele estava dizendo o seguinte: a história de que você é fugitivo já chegou até mim, viu? Toma o seu caminho, rapaz. E segue a tua turma aí. Eu não vou te ajudar, não, porque agora é o seguinte: agora que você está vendido, não vem pedir nada para mim, não. E pode ver que ele faz uma grande festa. Eu deduzo que aquela festa que Nabal fez, nada mais, nada menos foi do que a festa baseada. Eu mandei Davi e os homens dele correr. Quer coisa mais gostosa para um tolo do que poder peitar aquele que era o general da nação? Porque, irmãos, vem cá, será que Davi não era conhecido? Interessante, né? Davi, irmãos, era muito conhecido. E a ideia de que Saul agora estava atrás de Davi, queria matá-lo também. Porque logo na sequência, quando Abigail vai até Davi, Abigail não só corrige a atitude errada de Davi, mas Abigail também diz: quando tu fores rei de Israel. Ora, Abigail, que não era rica, sabia das informações, mas Nabal não sabia? Claro que ele sabia, irmãos. Perceba, o tolo pode ganhar muito dinheiro, porque ele é tolo no trato que ele dá às pessoas, mas ele não é tolo na hora de ganhar recursos, porque ele o tolo não necessariamente é uma pessoa desprovida de bom senso. Aliás, e aí onde entra Henry Cloud, que foi determinante para mim. Eu passo o PDF para vocês dessa aula de Henry Cloud, irmãos. Ele fala o seguinte, que geralmente os tolos são os melhores alunos da classe, são os melhores funcionários da empresa. Isso é legal demais. E aí, por que eu estou gastando esse tempo com vocês agora? Porque o tolo, em tese, irmãos, ele é aquele que desfoca a luz. Ele quer que a luz venha até ele, que Henry Cloud diz. Ou seja, ele desfoca a verdade. Ele remonta a outras palavras para se justificar em tudo. Então, não é que a pessoa é desprovida de saber ou de capacidade cognitiva. É que ele tem uma habilidade de distorcer os fatos. Ele é um dissimulado, né? Ele é um dissimulado. Exatamente. E o sábio, quem é? O sábio, ele não desfoca a luz. Ele vai até a luz. Essa é a diferença. O tolo quer que a luz venha até ele e as virtudes dele. O sábio se aproxima da luz. Pode ver que Davi, ele mesmo agindo com Abigail, o que ele diz? Ele diz em outras palavras: muito obrigado, Abigail, porque eu ia cometer um mal. Eu ia derramar sangue inocente. Davi ia cometer um crime, irmãos. Mas graças a Deus, Deus pôs essa mulher ali diante dele. Porque o que implicou ali Davi foi aquela vaidade humana. Quem é esse daí que está me humilhando? Quem é ele? E aí Davi ia cometer um crime. Por isso que depois que ele morre, Davi vai lá e fala: casa comigo, mulher, eu preciso de uma mulher dessa do meu lado. Lembra que eu falei que os sábios sempre vão dar ouvido às pessoas? Davi poderia ter dado uma cartada para Abigail, mas não. Então, irmãos, quem é o tolo, né? E olha, aqui eu quero depois, se der, no finalzinho da aula, eu quero fazer um case com vocês sobre uma pergunta, né? Vocês já ouviram aquela frase e aquele versículo, né? Não corrija o tolo? Já?
Então, a gente vai fazer um estudo de caso rapidinho aqui no final da nossa aula, tá bom? Então, irmãos, guardem isso, tá? Muito legal essa ideia, né? Então, Henry Cloud fala, quem são os sábios? Os sábios, eles se aproximam da luz. Os sábios são ensináveis. E os tolos? Os tolos querem que a luz se aproxime deles, mas eles não vão até a luz. Eles distorcem a luz. E os maus? Henry Cloud diz, os maus não tem jeito. Os maus a gente resolve com advogado, com cadeia e com o delegado. Só assim. E saber discernir isso é muito importante, irmãos. Agora, abrindo meu coração, 1 minuto pastoral aqui. Os que mais me dão trabalho na igreja e na vida são os tolos. E detalhe, os tolos que me deram trabalho são muito inteligentes. E vocês vão ver isso na prática do ministério. Não é que eles são tolos, bobinho, não. Eles são tão inteligentes que eles criam uma revolução dentro da igreja. Fazem barraco, fazem panela, fazem motim. Mas como pode um tolo fazer motim? Faz. Tolo faz motim. Porque eles desfocam a luz. Por isso que igrejas se dividem. Por quê? Porque os tolos organizam as suas rebeliões. E, irmãos, os tolos dão um trabalho, irmão. Sábio não dá trabalho, não, irmão. Sábio, muitas vezes, você até tem uma discussão, até acalorada, mas em dado momento, quando ele cai em si, ele fala, poxa, obrigado. Ou senão, me perdoa. Ou pode ser que em um dado momento o pastor esteja errado. E aí o pastor também dá a mão ao palmatório ao sábio. Agora, quando o pastor dá a mão ao palmatório um tolo, meu irmão, eles pegam aquilo lá e fazem um inferno. Tá vendo? Eu corrigi o pastor. É eu. Toca a trombeta. E só falta dizer, glorificado seja eu, louvado seja mim. O tolo é o esperto, ligeiro, né, pastor? Exatamente. A gente acha que o tolinho é o chongo, é o lesado. Não, não. O esperto é o ligeiro, ou o malandro é o grande tolo. Tá bom? Malandro é o tolo. Porque, irmãos, perceba, irmãos, uma coisa é você ser sagaz, ser vivo, e outra coisa é você ser malandro. A sagacidade tem a ver com essa habilidade de improviso, mas no momento em que eu sou sagaz nas coisas de Deus e eu tento manipular o reino e a Deus e aqueles que estão ao meu redor, não posso. Eu não posso manipular aqueles que estão sobre mim. Eu não posso manipular Deus, gente. Entenderam? O malandro é esse sagaz que tenta tomar proveito sobre tudo. Ele é o tolo, né? Interessante, né? Tá bom, meus irmãos? E Zafira. Hã? Ananias e Zafira. Exatamente. Mas esse conceito aí, ele vai se aplicar também, depende do contexto, porque tem um texto lá em Provérbios que fala que o tolo o prudente vê o perigo e se desvia, mas o tolo cai. A ideia de ingenuidade. Sim, por isso do contexto. Sim, por isso que aqui a gente vê que o petit, ele tem a ver com esse jovem que ainda está sem instrução. Mas nós temos a ideia, Júnior, geralmente, de achar que todo mundo que é tolo é esse jovem sem instrução, ou é aquele adulto sem instrução. Vou dar um exemplo aqui para a gente encerrar esse papo. Eu lembro de um obreiro que eu tinha que era muito sagaz, muito inteligente. Que quando... A ideia de maturidade, né? A ideia de maturidade. Quando eu corrigia ele, ele falava assim, mas o senhor não me corrigiu. Se o senhor me corrigisse, eu parava de fazer. Aí eu falava, pode parar. Ou seja, toda vez ele tinha uma resposta, como que se você me avisa, eu pergunto. E mesmo depois de avisado, ele fazia o que era certo, não fazia. Agora, guarda isso, irmãos, o tolo, e é por isso que a gente vai fazer essa liçãozinha, esse trabalho, estudo de caso aqui do tolo, já, e é em cima daquele não repreendas o tolo, daquele versículo, tá bom? Porque vai ser determinante para que a gente possa estar melhorando a nossa habilidade. Bom, gente, correndo aqui rapidinho agora, vamos lá, ó. Agora eu só vou citar, tá, irmãos? Ó, a pessoa da sabedoria, em Provérbios, vai fazer tem um capítulo dedicado aonde Salomão personifica a sabedoria como Deus, tá bom? E o que eu quero gastar 1 minuto aqui apenas. Deus e a sabedoria está muito ligado, quase como se fosse a personificação. Deus, ele se personifica como uma grande sabedoria, e a sabedoria é tratada no livro de Provérbios como se fosse Deus, num diálogo poético, onde o escritor faz essa construção. É claro que a sabedoria ela não é uma personificação, mas Deus ele é tão sábio que a sabedoria quase que recebe essa roupagem, tá bom? Então,
Ela é um atributo de Deus. Exato. E não Deus. E não Deus. Mas não, poeticamente dizer isso não seria errado, tá bom? Ó, a personificação da sabedoria no livro de Provérbios também ilustra os aspectos pessoais do temor ao Senhor. A sabedoria é descrita como uma pedagogia itinerante em busca de alunos nas portas da cidade e como arquiteto preexistente nas obras divinas da criação. Em ambos os casos, a ênfase é dada à experiência do relacionamento com a pessoa da sabedoria. É magnífico, é lindo, é demais. Bom, aí aqui os demais detalhes a gente vai pular, porque eu queria até ler mais algumas coisas, mas vamos pular. E agora vamos para um outro slide, irmãos, porque senão, você vê, irmãos, um assunto vai puxando o outro. Eu quis gastar esse tempo nessa aula com um pouco mais de detalhe com vocês, irmãos, porque eu acho que ia ser muito mais significativo do que abordar aqui simplesmente os assuntos introdutórios. Agora, a gente vai para os assuntos introdutórios, de fato, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Agora a gente vai para o livro-texto. A gente vai para o livro-texto e vamos trabalhar no livro-texto esses assuntos de Provérbios, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. E agora a gente vai correr para terminar hoje essa matéria. Só um segundinho. Vamos lá. Deixa eu compartilhar para vocês. O nosso livro-texto do Ellison. Deixa eu pegar aqui para vocês, deixa eu ampliar também a letra. Livro de Provérbios. O autor, irmãos, a autoria, o título, né? O título em hebraico é Mishle Shelemon, ou Provérbios de Salomão, né? Que Provérbios tem a ver com essa palavra que governar, os princípios de como governamos alguém ou como ensinamos a governar, né? Então, o título em português é Provérbios, né? Que tem a ver com esses ensinos de sabedoria. E o autor, irmãos? E o autor? Vamos lá. Quem quiser pode ler para nós aqui, por gentileza, meus irmãos. Opa, só um minutinho. O autor. Primeiro, Salomão foi o autor ou compilador dos capítulos 1 ao 24. Isso. Só um segundinho, Pastor Johnny. Isso. Deixa eu só colocar no outro formato para ficar melhor aqui para vocês. O modo de leitura fica melhor. Continua. Perfeito. E autor dos capítulos 25 a 29, compilados pelos homens de Ezequias. Agur foi o... Vamos dar uma pausa aqui. Pois não. Vocês sabiam desse detalhe? De que o Provérbios de Salomão temos essa diferença, né? Não, eu não sabia. Para mim, ele era o responsável por tudo. Por tudo, né? Uhum. Talvez os irmãos tinham já notado no final, que fala sobre o que a gente vai ler agora, Agur e Lemuel, né? Pode ver que é mais citado, Agur e Lemuel. Pode ver que quando fala lá da mulher, etc. e tal. Mas esse detalhe é muito legal. Do 1 ao 24 foram compilados por Salomão. E capítulo 25 a 29 compilados pelos homens de Ezequias. Vamos fazer aqui gastar um minuto aqui. O que vocês acham dessa informação? Eu meio que sabia, pastor, porque eu fui orientada por uma amiga
a ler um capítulo de Provérbios por dia, né? Já tem tempo que eu leio. E a partir do 25 realmente está falando que não é mais de Salomão. E o 30, Exatamente. que é de hoje, por exemplo, é de Agur mesmo. Exatamente. Lembra que nós lemos na nossa primeira aula de hoje que Salomão compôs tantos mil provérbios, ou seja, a obra dele foi muito maior do que está aqui. Entendemos que o que foi separado aqui foi literalmente aquelas partes que o Espírito Santo separou a dedo para que ele compusesse. Agora, olha que interessante. Vamos imaginar aqui nesses dois momentos de Salomão. Vamos imaginar que ele compõe essa obra antes de construir os postes ídolos, tá bom? Para ficar mais bonito, tá? Vamos aqui construir, tá? Então ele vai lá e escreve o livro de Provérbios, até o capítulo 25. Aí depois ele continua vivendo a sua vida, fica velho, toma chá de besteira e vai lá e constrói os postes ídolos. Aí Deus vai lá e fala contra ele, porque até o texto de Reis, irmãos, pode ver que nenhum profeta falou com ele, porque dá uma ideia de que o povo parece que tinha se corrompido também junto. Mas aí o próprio Deus vai e chama a atenção dele, ele cai em si. Eu deduzo que havia um profeta assim, mas não se destaca nenhum profeta nos dias de Salomão. Aí o que acontece? Ele se arrepende, escreve o livro de Eclesiastes e aí ele morre. Vamos construir isso, tá? Poeticamente. Mas o período de Salomão, logo no início da edificação do templo, vocês concordam que foi um período também de grande avivamento? Foi ou não foi? O que vocês acham? Período da construção do templo. Hã? Eu creio que sim. Eu quero acreditar, meus irmãos, que o período ali entre a primeira década do reinado de Salomão e a segunda década foi extraordinário. Foi extraordinário. O grande período de avivamento em Israel na vida de Salomão. Quem sabe até a terceira década, por volta dela. Por que eu afirmo isso, irmãos? Porque o livro de Reis vai mostrar o seguinte, que no 4º ano do reinado de Salomão, ele começa a construir o templo. E ele passa 7 anos construindo o templo. Ou seja, no 11º ano do reinado dele, há a inauguração do templo. Depois da inauguração do templo, ele constrói o seu palácio. E ele gasta 13 anos construindo o palácio. Então, num primeiro momento, não tem tempo até para ele construir outras coisas. Ou, pelo menos, o foco não estava ali. Eu acredito que durante esses 20 primeiros anos de Salomão foi um grande avivamento. É aí onde surge essa obra. Agora, vamos lá. Como nós acabamos de ver, do versículo 25, capítulo 25 ao 29, foi compilado pelos homens de Ezequias. Ah, isso é legal demais. Vamos lá. Aí, por isso que é gostoso estudar, irmãos. Vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês outro. Quando foi que viveu o rei Ezequias? Que época? Vocês lembram ou não? Foi pertinho ou foi um pouco depois? Vocês não lembram? Então eu vou pegar emprestado depois, aqui. Ô, pastor. Foi depois, né? Foi depois. Mas quanto tempo depois? 10 anos, 20 anos, 50 anos? Eu estou pegando emprestado Por volta de aqui. 100 anos, acredito. Então, estou pegando emprestado material aqui eu peguei na internet, tá, irmão? Mas eu gostei bastante desse slide, né? É do André Daniel Henk, tá? Olha só que interessante, irmãos. Vou até ampliar aqui para vocês e a gente vai vir bem. Olha lá, ó. Tabela cronológica dos reis e profetas. Aí vem aqui Saul, Davi, Salomão. Salomão, 903. ele reina aqui por volta de 950. Quantos anos reinou Salomão? Vocês se lembram? Ele reinou por 40 anos. Aí vem a divisão do reino. Tribo do sul, capital em Judá. Tribo do norte, capital em Samaria.
E aí vem as histórias dos reis. E aí vem, então, aqui, Ezequias. Bem distante. O ano 700. Ah, que interessante. 200 anos, né? Ou Mais de seja, praticamente Mais de 250 anos, 200 e poucos anos depois. Olha que 250. interessante. E aqui, pouquinho antes, no norte, teve a queda de Samaria, 722. Opa! 722. Mas Ezequias reina por volta do ano 700. E olha só, olha que interessante. Aqui está falando no slide anterior que foram nos dias de Ezequias. Quem possivelmente escreveu o capítulo 25 ao 29? Eram os cronistas dos dias de Ezequias. E quem eram os cronistas ou os profetas nos dias de Ezequias? Olha que legal, irmãos. Era o profeta Isaías e o profeta Miqueias. Que fantástico, não? Então, possivelmente, quem compôs o capítulo 25 ao 29 foi Isaías e Miqueias, tratando de ensinos que tinham tudo a ver com a vida de Salomão, guiados por Deus, é claro. E outra, que coisa fantástica aqui. Assim como nos dias de Salomão houve um grande avivamento, houve períodos da história de Israel com também avivamento. E os dias de Ezequias teve avivamento na tribo do sul. Outro grande avivamento acontece aqui nos dias de Josias. Olha que legal. Percebam que mesmo assim, a gente... Isso são o quê? São deduções, tá, meus irmãos? Tá bom? Mas não é legal? E mesmo Ezequias, sendo um rei que temia Deus, um grande servo de Deus, nasceu um filho dele chamado Manassés, que foi um rei mau. E de Manassés vem o Josias, vem Amon, e depois vem Josias, que é um rei bom. Ou seja, né, você vê que muitas vezes as escolhas, muitas vezes não quer dizer tanta coisa. Todos eles são descendentes de Davi. Interessante, não? Alguma dúvida até aí? Tem? Legal ou não essa informação? Tranquilo, pastor. Muito legal essa informação. Muito, a cronologia que ele fez é top demais. Top, né? Eu já passei para vocês essa cronologia, tá? Legal. Percebam que o que é legal é que ele vai colocando os profetas do lado, os reis. Isso é muito legal, irmãos, muito legal. Tá bom? Vamos lá. Então, voltando para o livro-texto aqui. Voltando para o livro-texto. Então, olha só. Pode ler para nós agora o 2 e o 3, por gentileza, minha irmã. Vamos lá. 2. Agur foi o autor e nada se sabe a seu respeito. 3. O rei Lemuel foi o autor do capítulo 31, que registra os conselhos de sua mãe. Sua identidade também é desconhecida, sendo que alguns os consideram um príncipe árabe e outros um nome fictício usado por Salomão ao revelar os conselhos de Batseba. Realmente, irmãos, quando a gente vai estudar sobre o rei Agur, você não acha nada. Quando você vai estudar sobre o rei Lemuel, um pouquinho, você tem algumas deduções, como aqui o Ellison menciona. Mas eu, particularmente, irmãos, eu acredito que tem tudo a ver com realmente um nome fictício. Pastor, por que o senhor acha isso? Eu vou dar a definição aqui, tá? Betseba, ela, mesmo tendo cometido um grande pecado com Davi, ela foi uma mulher muito sábia. A gente vai ver isso, irmãos, na transição do reinado de Davi para o reinado de Salomão. Você vê que Betseba, ela teve a sua mácula com Davi e teve o legado de ter o filho que assumiria o trono. E se realmente Salomão colocasse aqui o nome dela,
talvez muitos duvidariam, sabe, aquela questão. Isso faz parte da nossa incredulidade, sabe, irmãos? Nós somos assim. Então, eu particularmente acredito nessa hipótese, tá bom? Beleza, meus irmãos? Algum comentário? Só um destaque aí, né? É Salomão que tinha a habilidade de escrever provérbios. Sim. E possivelmente, né, ele vendo a sabedoria da sua mãe e tudo que a sua mãe ensinou, para ele não colocar que a mãe dele foi sábia, imagine, poxa, mas como que eu vou colocar que a minha mãe é sábia se ela de fato ela pecou com o rei Davi? Sabe, irmãos, uma coisa que eu aprendi, né? E guardem isso. Deus perdoa, mas as pessoas não perdoam, viu? Tá? Guarda isso. Deus perdoa, mas as pessoas não perdoam. Isso acontece, viu? Deus perdoa, mas as pessoas não. Pode ver que eu construí aqui no início da minha aula um drama sobre Salomão, e foi de propósito, para nos colocar medo de que o conhecimento não pode nos dar santidade pela santidade. O que vai gerar santidade em nós é o que? A abnegação é uma vida de renúncia e é uma vida de consagração. E eu fiz de propósito aquele comentário para mostrar, ó, a gente tem que ter medo mesmo, a gente tem que ficar com medo e a gente não pode brincar. Mas assim, é claro que a gente tem que perdoar Davi, tem que perdoar Salomão, tem que perdoar Betseba. Mas assim, na prática, irmãos, as pessoas não perdoam. E principalmente aquele contexto que está vivendo ao redor das pessoas. Vou dar um exemplo aqui. Um pastor que comete um pecado de adultério, Deus perdoa, mas as pessoas não perdoam, não. É verdade. Pessoa pública, né? Eram pessoas públicas. E por que eu estou falando isso? Pastor, então quer dizer que se o pastor pecou, ele acabou com o ministério? Não acabou com o ministério, mas a indicação que geralmente é dada, e eu acho que é bem sábia, é ele trocar de igreja e começar tudo zero numa outra igreja. É simples. As pessoas não perdoam, irmão. As pessoas sempre vão olhar e falar assim, ele vai cometer de novo. Entendeu? Isso está na nossa natureza, fadada a não perdoar e a apontar. Por isso, irmãos, que somente uma pessoa muito espiritual, ela sabe perdoar. E detalhe, viu, irmãos, nunca confundam também perdão com amnésia, tá? E perdão não tem nada a ver com amnésia. E uma pessoa que realmente ela é arrependida, ela dá fruto, tá? Davi deu fruto do seu arrependimento. Acabou. Mas as pessoas, elas vão agir por conveniência, tá bom? Então, agora, quando que foi a data, irmãos, dos escritos de Salomão, de Provérbios, né? Qual foi a data mais provável? O autor comenta aqui que possivelmente foi nos dias do rei Ezequias, os escribas eram Isaías e Miqueias. Isso é muito interessante. Então, quando foi a data que Provérbios foi escrito? Possivelmente durante os dias dele, e outra parte aqui para frente, quando foi os dias do rei Ezequias. Então, temos essas duas datas. E é claro, né, nós teremos aquele debate sobre a escola de alta crítica, né? Mas sobre isso a gente nem precisa gastar um tempo, porque de fato nós não acreditamos nessa possibilidade. Percebam, irmãos, que esses escritos, eles foram possivelmente escritos em dias de grande sabedoria, aliás, de grande avivamento. Percebam, irmãos, o avivamento, ele nos leva a querer conhecer mais, aprender mais e conhecer mais a lei de Deus, tá bom? Aí vem alguns dados aqui. Eu gostei muito desse cenário religioso do livro-texto, né? Eu gostei bastante, porque aqui ele vai falar bastante sobre essa questão do reavivamento, tá vendo? Em épocas de reavivamento e interesse espiritual. Nesses dias, as pessoas elas estão mais abertas a aprenderem sobre essa questão. Que mais? Vamos correr aqui. Há um esboço que o Ellison faz, um esboço bem interessante. Eu confesso para vocês que tem vários esboços interessantes. O esboço do Rio eu gostei também bastante, e também dos demais livros, né? Eu queria fazer agora uma citação apenas do livro do Cleide Francisco, que eu achei muito interessante.
o Cleide Francisco, ele fala algo bem interessante aqui sobre o livro de Provérbios. Olha só, deixa eu só achar aqui novamente, só um segundo. Eu perdi. Provérbios. Um provérbio hebraico é simplesmente uma declaração sábia, dita de qualquer forma. Os provérbios podem ser divididos em 5 classes, e aí ele traz uma divisão muito legal também aqui, o livro do Francisco. Olha só que interessante essa divisão. Provérbios históricos, provérbios metafóricos, enigmas, provérbios parabólicos e provérbios didáticos. Eu gostei bastante dessas divisões do livro aqui. É claro que também existem outras subdivisões, né? E aí, irmãos, como a gente já mencionou, a gente vai estar aprendendo com vários autores, né? Segundo o Ellison, 1 é a sabedoria apresentada por Salomão, 2, sabedoria ensinada por Salomão, 3, sabedoria de Salomão incorporada pelos homens de Ezequias, ou seja, por que sabedoria de Salomão incorporada? Aqui a gente pode fazer uma discussão bem interessante. Lembra que Salomão teve muitos outros textos escritos? Lembram que havia e há sempre os conselheiros e os sábios? Então, possivelmente, aqui, os homens de Ezequias, que é o profeta Isaías e, no caso, Miqueias, possivelmente, eles resgataram os escritos de Salomão e, guiados pelo Espírito Santo, prestigiaram Salomão e repaginaram aqueles escritos, eu quero acreditar que guiados por Deus, no momento de avivamento, no momento de significado. E aí onde surge, né? Podem ver que o capítulo 25 ao 29 é o manejo sábio da verdade, maneiras de reconhecer o insensato, maneiras de crescer em sabedoria, benefícios práticos da justiça e possíveis perigos da insensatez. Fazendo uma recapitulação daquele período das histórias dos reis, divisão do reino, como isso era importante naqueles dias. Esse pano de fundo social, cultural, em que até a própria religião estava aqui passando por várias oscilações, a tribo do norte tendo acabado de ser sentenciada e punida por Deus porque tinham desprezado as verdades de Deus. Perceba como esse segundo momento também, ele é decisivo. E nem um pouco importante também a sabedoria ilustrada e suplementada, que são capítulo 30 e 31. Tá bom, meus irmãos? Beleza até aí? Aí aqui a gente vai ter aquelas questões, irmãos, que eu falei para vocês, da questão linguística, né? Pode ver que em grupos, aqui, são grupos de provérbios, eu quero ler a partir daqui, rapidinho, só para... dessa parte em diante, quando o autor ele vai falar que muitos... recapitulando aqui a ideia, né? Formas literárias empregadas. A primeira é em pares, né? Aí vem o tal do dístico. Depois ele vem falando sobre a questão em grupos, que ela é dividida em grupos. Depois como epigrama. Depois como soneto, como monólogo dramático e como acróstico. Só queria dar um destaque aqui no epigrama. Alguém leia para mim essa parte do epigrama, por favor? Deu uma travada, Júlio? Então, já que deu uma travada, não tem problema. Eu vou dar uma pausa aqui na gravação, irmãos, que já está dando horário, e a gente abre o último bloco, tá bom? Só uma pausa. Tudo bem? Ok, tá bom.